Você já deve ter visto uma família construir uma casa para morar e no final da obra, quando for se mudar para ela, acabar vendendo por uma proposta irrecusável. Da mesma forma que você deve ter visto investidores que constroem uma casa para vender e no final da obra a família gosta tanto da casa que acaba indo morar nela e desiste da venda. Mas afinal, qual que é a melhor alternativa? Construir para morar ou construir para vender? Bom, nesse vídeo nós vamos analisar juntos qual a melhor alternativa para o seu caso. Vamos fazer uma conta simples e rápida aqui para você entender quanto de dinheiro vai colocar no bolso se construir essa casa para vender, qual que é a melhor estratégia para cada um dos cenários e eu vou te mostrar também o que eu e minha esposa estamos fazendo nesse caso. Por isso já curta esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser um divisor de águas aí nos seus investimentos. Você vai decidir hoje se você vai construir para morar ou construir para vender. Então curta esse vídeo aqui e encaminhe para o seu marido, para sua esposa, porque eu tenho certeza que é importante ele assistir, ela assistir também. Primeiro ponto de análise é entender qual que é a sua prioridade hoje. Se é você priorizar a construção do seu patrimônio ou priorizar o conforto, a segurança, maior espaço para sua família. A sua prioridade deve ser a casa dos sonhos se você já tem um patrimônio consolidado, se você já tem talvez alguns milhões, ou talvez um patrimônio que te deixe tranquilo financeiramente. E que a sua prioridade nesse momento é você ter mais espaço para a família, mais espaço para os seus filhos, a família está aumentando, mais espaço para os seus pets, mais espaço para receber os amigos, receber pessoas que você gosta. Então, se você já tem uma grana guardada ou investida, uma empresa bem-sucedida, faz muito sentido sim você investir na construção da sua casa para você morar. Agora, na minha opinião, se você ainda não construiu esse patrimônio, a prioridade é você construir ele antes de você investir num bem de consumo, que é uma casa. Sim, uma casa que você vai morar pode ser considerada como um ativo, porque ela vai valorizar ao longo dos anos. Mas ao mesmo tempo, você está deixando de investir aquele capital em algo ainda mais rentável, que poderia acelerar o seu caminho rumo à independência financeira. Vamos supor que você só tem os recursos em caixa para dar de entrada no financiamento de aquisição de um terreno de uma construção. Que você não tenha recursos aí para construir a casa do início ao fim com recursos próprios e que dessa maneira você não tem perspectiva aí de alcançar sua liberdade financeira, de construir o seu patrimônio. Você só está pensando nesse caso em sair do aluguel, diminuir suas despesas com esse gasto desnecessário, em tese, e ter o teu imóvel do jeito que você sempre sonhou. O que muitos não levam em conta é que o aluguel não é necessariamente um mau investimento. Se você tem os recursos que você investiria na construção de uma casa para morar, investidos em algo mais rentável do que aquilo. Então, pagar aluguel nem sempre é a pior alternativa. Pode ser, inclusive, uma estratégia financeira extremamente viável. Aqui tem que levantar um ponto muito importante. No começo da jornada, quando você está constituindo sua família, quando você está aí nos primeiros anos com o seu marido, com sua esposa, com os filhos, né? É importante você pensar muito mais numa construção financeira para te dar segurança do que a aquisição do imóvel próprio, a construção do imóvel próprio, para que possa te dar também maior conforto, né? Priorizar principalmente financeiro. A construção da sua casa pode ser considerado um investimento? Com certeza, porque ela vai valer 50, 60, 70, às vezes 100% que custou para adquirir o terreno e fazer a construção. No entanto, se você usar como estratégia postergar a construção de uma casa para morar, vai fazer muito sentido se você tiver um investimento que traga muito mais retorno. Vou te dar um exemplo aqui, se você fosse construir uma casa, essa mesma casa, para você morar, onde o custo do terreno e da construção, chaves na mão, vai custar R$ 1 milhão. Vamos dar esse exemplo. Mas considere que para sua realidade seja uma casa de 2 milhões, para uma casa de 500 mil, não importa. A mesma proporção serve para cada caso. E que você vai utilizar de recursos próprios nesse caso, em torno de R$ 200 mil e vai financiar 800 mil. É o que hoje os bancos, a Caixa principalmente, permite você financiar até 80% do custo entre o terreno e da construção. Você tem 200 mil de caixa. Um produto como esse, no mercado, depois de pronto, vai valer entre 1,5 milhão e 1,7 milhão. Vamos considerar 1,6 milhão. Eu sei que talvez na sua região valha muito mais do que isso, vale o dobro do custo entre o terreno e a construção. Tem várias regiões do país que dobra o valor depois de pronto, assim como pode ser que não, o mercado imobiliário não esteja tão aquecido aí, que depois de pronto valha 50% acima do custo que foi entre o terreno e a construção, ou seja, 1,5 milhão. Vamos considerar aqui uma média, 1,6 milhão depois de pronto é o que vai valer esse imóvel se você colocasse no mercado, venderia por esse preço. Nesse caso, fazendo a pessoa física, pagando os juros do financiamento, pagando a comissão do corretor, pagando os impostos sobre ganho de capital, vai sobrar na sua conta cerca de R$ 400 mil de lucro líquido. Ou seja, você investiu R$ 200 mil lá no começo,
pagou a construção, fez o financiamento, pagou os juros do financiamento, retornou esses 200 mil reais para sua conta e ainda sobrou 400 mil reais de lucro. Geralmente, uma média é 150% de retorno sobre o capital investido. Nesse caso aqui está dando 200%. Você colocou 200 mil e vai tirar em torno de 400. Vamos considerar um cenário mais conservador. Você aportou 200 mil reais, retornou para sua conta 200 mil e ainda sobrou 300 mil reais de lucro líquido, ok? 150% de retorno sobre o dinheiro que saiu do seu bolso, sobre o capital investido. Nesse caso, você percebe que se você estivesse alugando uma casa semelhante a essa, você pagaria em torno de 4 mil reais por mês, uma casa que custa R$1 milhão, talvez 5 mil reais por mês, que dentro de 12 meses custaria 60 mil reais no ano, mas que você está ganhando aqui ao construir uma casa dessas para venda no mesmo período de tempo, em torno de 300 mil reais de lucro líquido. E esse é o ponto se a prioridade na sua vida nesse momento é a construção de um patrimônio. Você vai, ao invés de construir essa casa para morar, você vai construir ela para vender. Você compra um terreno, constrói, vende, coloca o recurso no bolso, reinveste tanto o investimento inicial quanto os lucros, ou seja, 200 mil inicial mais 300 mil do ganho de capital que você teve nesse empreendimento. Então você tem 500 mil no final do primeiro ciclo, você reinveste na construção de mais uma casa para venda, utilizando os mesmos moldes, talvez uma casa maior, ou talvez você investe uma parte desse recurso, deixa outra em renda fixa, e repete isso 3 vezes, 4 vezes se for necessário. 3, 4 vezes. Isso vai dar em torno de 3, 4 anos. Se for um ciclo um pouco mais longo, além de 12 meses, 18 meses, vai dar um pouco mais de 5 anos. Mas o fato é que depois desse período, o que vai acontecer? Você vai ter o recurso todo suficiente para você construir a sua casa, para você morar, dos seus sonhos, do jeito que você sempre sonhou, e ainda vai ter recursos para continuar construindo, para vender e multiplicando seu patrimônio. Ou seja, se você priorizar a construção do seu patrimônio, você, dentro de poucos anos, vai conseguir realizar o seu sonho e continuar construindo seu patrimônio. Se você priorizar teu sonho, você vai ter mais dificuldades ou vai levar muito mais tempo para construir o seu patrimônio. Dá um exemplo meu e da minha esposa. Hoje nós estamos com uma casa pronta para venda, avaliada em 3 milhões de reais. A gente construiu ela para vender. Nós moramos de aluguel e hoje nós gastamos cerca de 4 mil reais por mês com aluguel. Nós moramos de aluguel num apartamento, um apartamento bom, nada demais aqui em Balneário Camboriú, mas um bom apartamento. E temos essa casa pronta, que poderíamos morar nela, mas que estamos vendendo por 3 milhões de reais. Nós temos o sonho de construir a nossa casa própria. A gente vai fazer isso, inclusive. Porque a gente decidiu que a gente vai postergar essa construção da nossa casa em detrimento de construir o nosso patrimônio. A gente vai comprar terreno, construir e vender, assim como essa casa de 3 milhões que a gente fez, utilizando essa mesma metodologia que eu estou te mostrando aqui. Vamos vender ela, com os recursos a gente compra um outro terreno, constrói uma outra casa, vende e repete isso 3, 4 vezes. No final disso, nós vamos ter o recurso tanto para construir mais uma casa para venda, quanto para construir a casa do jeito que a gente sonhou. Aí se você construir essa casa e demorar para vender, uma das estratégias é você mobiliar ela e morar nela. Essa estratégia, em grande parte dos casos, vai fomentar ainda mais a venda dela depois de pronta, mobiliada. Uma família que vai ver a sua casa, que está nova ainda, foi recém-construída, recentemente mobiliada, ela vai conseguir se imaginar ainda mais morando naquele lugar e facilita muito a venda dela. Já aconteceu ao meu redor de vários amigos meus que construíram casa, foram morar nela e receberam proposta irrecusável de sair da casa levando só os pertences pessoais, deixando tudo. E repetiu essa mesma estratégia nas outras casas. Então depende muito também da sua flexibilidade em ficar se mudando. O fato é que financeiramente a conta fecha exatamente. Uma alternativa aqui, no meio termo, é você construir para você morar, ir morar ela, com a possibilidade de você vender depois de pronta, antes da mobília, ou mesmo depois. Cuidado para você não personalizar demais essa casa, colocar uma porta vermelha, né, fazer uns ambientes que não são comercialmente viáveis, pensar somente no uso da sua família e não pensar numa potencial revenda, que isso pode dificultar lá na frente. E aí, ao longo do tempo, você aberto, a sua família aberta a essa possibilidade de venda e de mudança, se surgir uma boa proposta, uma proposta irrecusável, você vende esse imóvel, reembolsa um lucro e constrói outra, ou vai morar de aluguel por um tempo e vai reinvestindo o seu lucro, construindo o seu patrimônio ao longo dos anos. Faz sentido para você? Qual que é a melhor estratégia que você acredita? Comenta aqui embaixo se você vai construir para morar, se você acha que é a melhor estratégia para você, se vale mais a pena construir para vender, qual a sua opinião sobre o tema. Deixa aqui sua opinião, porque eu tenho certeza que vai fomentar bastante esse debate sobre
essa estratégia. E não deixa de curtir também esse vídeo. Espero no próximo vídeo. Até lá.